O inimaginável, o estranho. A gente vai falar sobre os arquétipos que aparecem na série Stranger Things. Stranger Things é uma série muito conhecida do streaming do Netflix. Saiu a 4ª temporada com umas mudanças ali bem interessantes que aconteceram na série. E a gente vai falar um pouco aqui de uns elementos da construção da série e também em outros espaços e também como a gente constrói esses arquétipos relacionados ao comportamento que a gente tem ao longo da vida. O que seria o arquétipo? O arquétipo seriam os personagens ou as energias que se repetem constantemente e que ocorrem tanto no sonho de todas as pessoas e nos mitos de todas as culturas. A gente tem a persona, o ego, o inconsciente e a sombra, que são elementos que vão construir a forma como o nosso cérebro ou como nossa mente funciona, como a nossa psique funciona. E aí a gente tem a série Stranger Things. A série Stranger Things ela é da Netflix. É uma série que se passa na década de 80 e ali você tem uma visão mítica da década de 80, né? Então sempre quando é representado o passado, a gente faz um recorte daquilo que a gente achava de melhor. Então acaba criando uma visão mítica sobre aquele local, sobre aquele momento da história, que seria um momento ideal, um momento que está na nossa memória como mais vivo e como se não tivesse nada ruim naquele tempo. Então os arquétipos em si na série. Esses arquétipos que aparecem aqui, ligados a alguns personagens, não sou eu que estou fazendo. Tem algumas reflexões que eu faço e alguns elementos que eu utilizo ali, mas eles não são uma análise 100% minha, tá? Eu vou deixar a referência lá embaixo. O Imaginário, a Jornada do Herói, na série original da Netflix, Stranger Things, da Angela Miguel e do Rafael Gonçalves. Eu vou te deixar o artigo ali embaixo para vocês darem uma olhada. E uma postagem do Medium de um cara chamado Fernando Martins, que ele fala Stranger Things e o significado profundo dos arquétipos, que ele vai mostrar a jornada do herói e também os arquétipos que ele identifica ali na série. Eu dei uma adaptada, alguma ali, mas a maior parte daqui que aparece na análise é dessa postagem dele, beleza? Vou deixar o link lá embaixo. Então olha só, lá na série a gente tem o arquétipo do herói. E aí o herói não pode ser confundido só como um super-herói. O super-herói ele é uma categoria disso que a gente chama de herói, né? Então o herói seria aquele que aceita se sacrificar e a sacrificar suas próprias necessidades em benefício dos outros. Então um ato heróico seria um ato de abrir mão de si, abrir mão dos seus desejos e objetivos para ajudar um coletivo. Isso diferencia, por exemplo, o herói do anti-herói. Então dentro da série do Stranger Things a gente tem ali muitos heróis, muitos fazem atos de heroísmo, né? Então ele é um arquétipo comum, até porque os núcleos vão ampliando conforme a série vai ganhando novas temporadas, né? A gente tem ali os 4 rapazes ainda crianças, depois estão adolescentes já. A própria Eleven também passa por essa construção e aí se trabalha aqui a jornada do herói, que ela é bem interessante para ir analisando como é que esses elementos dessa construção desse arquétipo dentro do personagem que nasce comum e vai se tornando um herói admirável, o que comete atos heróicos constantes, né? E aí a gente tem o Hopper também, que é um personagem que vai se construindo como herói ao longo das temporadas e tal, e na última ele acaba se tornando sobrevivente. Então eu identifico ele como sobrevivente nessa última por conta dele ter passado basicamente a temporada toda ali como prisioneiro, sobrevivendo a tudo que aconteceu dentro da prisão e o encontro dele com o Demogorgon de novo, né? E a história mais fantástica que eu gosto particularmente desta última temporada. A Maxine, ela é uma personagem bem interessante porque ela começa já no seu nome trazendo os criadores já trazem no nome dela ali o que ela é. Ela é o máximo ali no que ela faz, né? A Maxine, naturalmente, é uma pessoa que tem uma inteligência acima da média das várias inteligências que a gente tem, a sinestésico corporal, a lógico-matemática, a linguística e tudo mais, né? Ela é uma boa estrategista, ela consegue resolver problemas rápidos, ela tem um bom condicionamento físico e tudo mais. Só que aí a gente tem na trajetória dela transformada, ela sai desse herói ou dessa heroína já formada e vai passar para um outro arquétipo devido a uma experiência traumática que ela tem. Então ela tem um momento ali que eu sempre julgo como um momento religioso, porque
a gente tem uma das primeiras formas de expressão religiosas é o culto aos mortos, né? Então, se na pré-história o que os estudiosos da pré-história interpretam como a primeira forma de religiosidade ou de expressão religiosa que o ser humano teria desenvolvido, seria o culto aos antepassados ou culto aos mortos. E aí há uma conversa ali, uma troca de ideias, ou praticamente não seria um monólogo porque o morto está lá. Simbolicamente ele está lá. Então, na cena final, depois de todo o trauma que vem acontecendo ali, questão de ansiedade, depressão, que a Maxine tem, ela é tomada pelo poder do Vec. Ela se tornou a penitente, que é um outro arquétipo bem interessante. O penitente, ele é aquele que existe apenas para se redimir de um grave pecado que cometeu, que é ser ele mesmo, né? E também o penitente tem baixa autoestima ou passou por uma experiência muito traumática, que é o caso da Max. E se sente obrigado a pagar o preço por ter se imposto ao mundo, no caso aqui, pelo que aconteceu, né? E aí a música temática que fez muito sucesso, da Kate Bush, Run Up Hill, ela traz essa reinterpretação da letra, até porque a letra ela não foi feita nesse sentido, né, de perda e tal, perda. Eu acho bem interessante ali, porque a própria camada de cores ali que é usada com o Vecna, ela mostra um ambiente bem hostil, né, um ambiente de ciclo infernal cristão, por assim dizer, né? E aí eu trabalho com o mito do crucificado, que são as diferentes formas que aparecem a crucificação em diferentes culturas, né? O próprio Odin da cultura nórdica é crucificado, a figura do judeu messiânico Jesus de Nazaré, que acaba se tornando o Cristo para o cristão. A gente tem o Quetzalcoatl na cultura asteca. A gente tem Prometeu, que de certa forma ele também passa por esse processo de morte através da crucificação, e o próprio Krishna da cultura indiana, né? Então são esses arquétipos do crucificado, ele aparece, mas a cena dela sobrevivendo ao ataque ali é bem dramática, dela correndo, vendo a luz no fim do túnel, tentando fugir ali da influência do Vecna naquele ponto desse arco dela, né? E aí ela retorna como uma heroína, né? Então ela passa ali também por etapas do luto. Primeiro estágio de negação e isolamento, com o sentimento diante da notícia da morte, ou da morte iminente, né? Depois a gente passa para raiva, que é o segundo estágio, que é aí quando não é mais possível negar o que aconteceu ou o que vai acontecer relacionado à morte, e vários outros sentimentos ali de perda de controle da situação. O próximo é a barganha, né? Que o paciente começa a ter esperança de uma cura que vai vir de algum lugar e um prolongamento da vida, ou trocar mérito, né? Dizer que vai sair, quando sair dali vai ter um comportamento melhor. Eu faço uma análise aqui de que a Max está passando por esse trecho, por esse estágio da barganha, né? Porque ela gostaria ali de trocar de lugar com o irmão dela, em vez dele ter morrido, ela ter morrido no lugar dele. Então ela está ali nessa cena em específico, né? Ela está ali negociando de certa forma, e a música reforça um pouco isso, essa perda que foi muito traumatizante para ela. E aí o estágio da depressão, que é o estágio 4, e o último, que é a aceitação, né? Então esses seriam os estágios do luto que é um pouco trabalhado ali na série. E vamos lá, seguindo aqui pro próximo arquétipo. O próximo arquétipo, ele é o mentor, né? Que pode ser o velho sábio, que é um outro arquétipo que aparece muito presente. O Gandalf no Senhor dos Anéis também tem essa ideia, né? Do mentor ou o velho sábio, que é uma figura positiva que procura ajudar o herói ou a heroína, né? Na série a gente tem o professor lá na primeira temporada, que ele vai explicar um pouco do que seria o mundo invertido. Ele também era RPGista, e aí ele vai instruindo os garotos ali para dizer o que está acontecendo, né? O Bob, que aparece na temporada seguinte, que ele vai ajudar de uma forma ou de outra os personagens, e a Kali, que é a personagem que foi mal aproveitada, mas ela aparece ali instruindo a 11 de como ela podia usar o poder e tudo mais, do que eles fazem, enfim, acaba tendo esse trabalho de mentoria, ajudando de alguma forma as personagens. O Arauto é dentro do segundo estágio da jornada do herói, que é a energia da mudança. É algo que joga o personagem lá pra frente, que faz com que ele não fique parado, saia do mundo comum e vá ter a sua aventura, cumprir a sua jornada, né? Então, todos os personagens ali, de uma hora ou outra, eles passam por isso. O próprio Vecna, se a gente for parar pra interpretar, ele tem uma outra jornada de sombra, né? De quando ele é jogado pro mundo invertido, ele acaba tendo uma morte ali total, numa queda para um outro mundo, e ele vai ter a jornada dele dentro daquele mundo desconhecido que ele vai ficar.
O Will fica ali também é levado para o outro mundo, ele volta com sequelas, então sempre tem uma energia que é prevista pelo Will em todas as temporadas sobre algo que está acontecendo do mundo invertido ou de aproximação do mundo invertido com o nosso mundo, né? Então essa energia de mudança, né? O próprio desaparecimento do Will faz com que a mãe dele se desespere e vá tentar encontrar o filho dele. Então o Arauto seria isso, né? Aquilo que movimenta a história para a jornada propriamente dita começar. O Guardião do Limiar, a gente tem um estágio que é o avanço do mundo conhecido para o mundo desconhecido. Nesse mundo desconhecido, antes de se entrar, a gente tem aquele que faz a guarda do portal, né? Que seria a entrada para esse mundo desconhecido. E aqui lá na postagem, ele colocou o Dr. Brain, o Dr. Omens e o Demodog, né? Então esses seriam ali aqueles personagens que estão ali fazendo o contraponto, não deixando, impedindo de uma maneira ou de outra os heróis e os protagonistas de seguirem na sua história. O Camaleão, que é o arquétipo que eu gosto. Como Camaleão, que é aquele que fica mudando toda hora a natureza do seu comportamento. O Steve é um exemplo bem clássico disso, assim, dentro da série. Ele começa como só o galã bonitão da escola e acaba se tornando um herói, e ele fica toda hora proclamando isso, né? Ele fica toda hora... Tem alguns memes que rolaram por aí dele ser tipo o guardião de todo mundo, de todas as crianças, né? Mas ele tem a sua própria jornada, e a jornada dele, ela sempre acaba indo e vindo depois do trauma, né? Todo mundo acaba sendo muito traumático as histórias que todo mundo vive, né? O Billy, cara, o Billy ali é o irmão da Max que morre, né? O Billy, ele começa também da mesma maneira, ele como um antipático, depois de ser lá possuído pelo Devorador de Mente e tal, e aí ele tem essa transformação final de um personagem que era ali um ranzinza, um antipático, e acaba virando o herói, de certa forma, abrindo mão da própria vida, né? E o Ed, que, né, a morte que todo mundo lamenta, mas o Ed, ele também passa por essa jornada de ser o camaleão, né? Ele sai ali, ele se reconhece como um covarde, ele teve um trauma muito grande com a morte da crucificação da outra personagem na frente dele, e aí ele também se sacrifica ali e transita depois fazendo um ato de heroísmo, modificando um pouco da sua própria natureza, né? Então esse arquétipo, ele é bem interessante. A Eleven também, cara, ela é colocada como camaleão por ela ter essa ligação com o mundo invertido. Como ela, muitas coisas que aconteceram, ela inconscientemente acabou gerando algo que anos depois acabou se voltando contra a própria cidade e os protagonistas de certa forma, né? Então acaba que ela tá, além da natureza heróica dela, que é arquétipo do camaleão, que é o personagem que está sempre de alguma forma. E o bobo da corte, o Pícaro, que é o alívio cômico, famoso alívio cômico. E aí a gente tem tanto o Dusty quanto o Hughes, que é o teórico da conspiração ali, que está sempre tentando entender o que aconteceu e tal. Por último, a Sombra. A Sombra é o personagem que sempre é o antagonista das séries, das produções. As sombras sempre são os vilões, e essas sombras, elas de alguma forma representam o contrário, né? O arquétipo da sombra é o arquétipo de tudo que a gente não gosta, que todos os sentimentos ruins que a gente tem, e atitudes e atos ruins, né? Quando você amanhece horrível, como oponente do herói. Então, no nível psicológico, as sombras são os segredos obscuros que a gente tem, né? Que é a parte em que a gente está constantemente procurando esconder, ou os pensamentos que a gente tem em relação às coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, esses arquétipos aparecem de uma forma ou de outra ali na série. É bem interessante, porque entender esses arquétipos e utilizar, a gente pode criar, sim, narrativas muito ricas. Isso é utilizado em todas as séries que vocês consomem por aí, inclusive o que eu consumo. E é bem interessante entender, para quem gosta de entender narrativa ou pretende construir seus próprios personagens e tudo mais. E é isso, galera. Eu vou deixar aqui embaixo com dicas de narração, dicas com dicas de interpretação, objetivos que o personagem pode ter, que é tudo tirado de um livro de RPG que eu utilizei, tá? Valeu, não esquece de fazer essas 3 coisas que estão ali embaixo, e depois a gente volta. Até a próxima.